até apelidavam a gente às vezes, né? Eu lembro que tinha um colega da gente, né, que estava lá no Colégio São Paulo, que chamava a gente de William Boni e Fátima Bernardes. A gente começou na 7ª série, né, eu e Rafael, no COC. Gostaria de parabenizar o grupo pioneiro que criou o Jornal Informação. São 5 anos. Participar da informação para mim foi uma grande experiência, né? Quando a gente surgiu logo em 2005, a gente não tinha grandes pretensões de chegar onde a gente chegou hoje. Tanto que se a gente analisar o slogan da campanha de 5 anos a qualidade nos trouxe até aqui. E eu acho que qualidade foi uma coisa que a gente sempre teve, né? Mesmo a gente sem grande pretensão, a gente sempre prezou pela qualidade. A informação surgiu com a necessidade de levar as informações que a liderança tinha na época para os alunos, né? O jornal na época se chamava Boletim da Liderança. Pouco tempo depois, a gente mudou para a informação. Será algo tão precário que hoje a gente jogando chega a dar dó, né? Chega a dar dó do que era. Mas eu acho que foi ele que fez a gente crescer. Mudar de nome foi um crescimento incrível, assim. É a prova do crescimento da informação, que foi quando a gente já tinha um site na internet, as notícias já começavam a variar, o informação, quando passou a se chamar informação, as notícias impressas eram diferentes, né? Eram as notícias mais gerais, notícias diversificadas. E foi bem recebido, né? Foi até bem recebido pelos alunos. Só que aí a gente percebeu que tinha um potencial maior, né? E a gente percebeu isso a partir do referendo. O referendo do COC Colégio São Paulo, que à época, em 2005, estava tendo referendo do comércio de armas e de munição. Então foi um tema que mexeu muito com a sociedade e a gente decidiu fazer um referendo, uma simulação de referendo no COC. Já em 2006, a gente já pode dizer que se tornou um marco a cobertura de evento, que até hoje ainda é marca de informação dos cargos-chefes, né? Era muito legal, porque a gente dormia no colégio, foram várias coberturas do Nona Coque, era aquela festa que sempre acontecia, né, quando a gente estava nos eventos. E eu acho que foi o grande marco, né, a grande virada, né, nessa história aí, que proporcionou todo esse crescimento que a gente pode ver hoje. Em 2007, surgiam mais responsabilidades para a gente cumprir. Em 2007 a gente despertou para o lado da responsabilidade socioambiental. A gente viu que era importante, que era necessário que a gente fizesse algum evento que melhorasse a comunidade, que em algo acrescentasse para a comunidade, né? Não só as notícias, mas algo mais interessante e mais responsável. Foi então que a gente pensou o projeto Recicle-se, né? O projeto Recicle-se, um projeto que é nosso, né? O nome nosso, né? Mostrando que a gente estava começando a ser cada vez mais criativo, né? Esse projeto foi apresentado no Parque da Cidade, depois foi apresentado na Faculdade de Sergipe. Em 2007 também a gente lançou a rádio do COC, relançou a Rádio COC, em fevereiro de 2007. Foi um grande evento assim, pra gente, né? Foi uma grande comoção, entre aspas, do pessoal do COC, porque há muito tempo não tinha rádio lá. A gente descobriu que o COC tinha um sistema de som em perfeitas condições e a gente não aproveitava. Então a gente fez a rádio, tinha programa de segunda a quinta, né? Todo dia de segunda a quinta tinha programa lá na Rádio COC. A gente revezava os apresentadores e a Rádio COC foi o passo para a atual Rádio Informação Online. No ano seguinte, em 2008, a gente participou mais uma vez da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e foi apresentar o trabalho, agora um trabalho totalmente diferente, um trabalho mais reflexivo, onde a gente perguntava: Homo sapiens, espécie dominante ou dominada? Se você for parar para pensar, era um tema muito complexo até para a gente de segundo ano desenvolver, né? Mas a gente conseguiu desenvolver legal. O professor Well ajudou a gente pra caramba. O Colégio São Paulo, claro, sempre dando apoio pra gente. Foi muito legal e a gente foi para Itabaiana apresentar esse projeto. Poxa, sair de Aracaju para apresentar um projeto fora foi assim, incrível pra gente. E ainda mais um projeto que foi destaque lá na UNIT de Itabaiana, foi destaque no nosso projeto.
Se não tivesse 2008, a gente certamente não estaria aqui gravando esse documentário hoje para vocês, porque o jornal já teria tido um fim. 2008 foi o grande ano, gravando o documentário para a Olimpíada Ambiental. Foi quase uma semana de gravação do documentário e a gente fez sobre manguezal, né, que é uma temática bem interessante, principalmente a devastação que tem no manguezal aqui em Sergipe. E a gente despertou para esse lado ambiental. Mas, né, a gente fez esse documentário, se inscreveu na Olimpíada e ficou em terceiro lugar. Para a gente foi uma honra muito grande, né? Muitos disseram que a gente merecia ter ganho, mas o terceiro lugar para a gente, só o reconhecimento, né? Você ter um troféu, você estar reconhecido por um evento promovido pelo governo, né? Foi uma coisa bastante produtiva. Em 2008 a gente participa também pela primeira vez do EFI-Hour, né? Um movimento mundial promovido pela WWF. Ainda não existia ninguém aqui em Sergipe que tivesse uma participação forte. No Brasil, pouquíssimas pessoas. Tinha algumas empresas, não sei se ainda tinha prefeituras, se já tinha prefeituras naquela época, mas era ainda muito fraco. E a gente entra praticamente de forma pioneira e traz esse EFI-Hour, faz uma divulgação bacana. Esse evento a gente participa de novo em 2009. Em 2010 a gente faz uma divulgação muito maior desse evento. A gente faz panfletagem em 2010. A gente leva vídeos institucionais e vídeos sobre o tema para o Colégio São Paulo também, para se tornar como reflexão dos alunos. Então, a gente estava sempre desenvolvendo cada vez mais os trabalhos de informação. Em 2008 também a gente foi a Salvador. Lembro-me do dia que nós fomos a Salvador. A gente foi cobrir o Descoque, né, que é o desfile do Garoto e Garota Coque Nacional, lá em Salvador. E a ansiedade, né, nos dias pré-viagem foi tremenda. Saí de Aracaju, primeira viagem para fora do estado, pela informação. Pense na emoção que a gente estava. Quando a gente embarcou, a gente estava cheio de expectativa. Também tinha aquela, digamos, uma certa imaturidade da gente. Não sabia o que é que a gente ia encontrar lá, né? Embora fosse uma cobertura de evento que a gente já soubesse, mas havia uma imaturidade, pouca experiência. A gente ia estar com pessoas que a gente não conhecia, a gente não ia estar dentro da escola, né, da gente. Então a gente estava muito, muito nervoso mesmo. Poxa, quanta responsabilidade a gente tinha com o Colégio São Paulo de levar as melhores notícias desse evento. A gente está mostrando o Coque Aracaju para toda a rede Coque nacional. Poxa, incrível isso. Claro, é que as pessoas ficaram assim na expectativa. Será que este grupo de tão jovens iria atingir esse objetivo? Certamente foi um ponto culminante na trajetória de vocês, a participação do garoto e garota Coque lá em Salvador. Um dia muito legal, porque nós tivemos a oportunidade de estar cobrindo o Garoto e Garota Coque. Foi uma oportunidade também de vocês estarem assistindo aula na unidade parceira, que é o Sartre Coque, e estar conhecendo novos amigos, estar se relacionando com outros colegas de outro estado. Eu acho que a gente se deu muito bem, se desenvolveu muito bem. Foi nessa oportunidade a gente conheceu pessoas muito legais no Sartre Coque. Mas em 2008 a gente voltou a Salvador, né? Em setembro a gente foi para o Descoque, em outubro a gente voltou para cobrir o Nordescoque. Foi o evento de esportes, né? Entre os colégios Coque do Nordeste. Reencontra as pessoas que a gente fez amizade. E aí surgiu o Jornal de Salvador também, Informação de Salvador. E dia 1º de novembro a gente estava com a filial de Salvador lançada, né? Para muitos que viram a rapidez desse processo, acharam que a gente não ia acabar dando certo, né? E a filial de Salvador hoje é um exemplo para a gente, né? A gente aprendeu muito com a filial de Salvador. A gente abriu uma filial em Brasília, abriu uma filial na Paraíba, ambas hoje estão fechadas. Mas a experiência que a gente teve de negociação foi inegável. É um grande exemplo mesmo para a gente hoje. Então o que ocorreu com a filial de Salvador foi que logo quando eles lançaram a gente se candidatou ao prêmio Nosso Top, que hoje foi extinto.
mas era um prêmio promovido por uma agência de publicidade de Londrina, né, no Paraná. E a gente se candidatou ao nosso top sem muitas pretensões também, mas a gente já tinha um grande público e sabia que poderia ganhar. E a gente foi, começou a votação bem atrás, só que a gente resolveu fazer uma campanha, lançou uma campanha, pediu para o pessoal votar e deu certo. O pessoal votou, a gente ganhou o nosso top, né, com uma diferença bem folgada lá, ganhou na categoria imprensa, os primeiros colocados. E aí a gente vira para 2009. 2009 a gente tem um grande ano também para a informação, embora foi o terceiro ano da gente, né? O pessoal, quando a gente ainda estudava no COC, foi o terceiro ano da gente, estava meio apertado, questão do vestibular, mas a gente foi firme ainda, né? Em 2009 a gente lançou oficialmente a Rádio Informação Online. Foi uma época assim que todo mundo estava desacreditando na rádio, porque a gente estava prestando vestibular. Aquela que não tinha dado certo em 2008. Então a gente lançou em 2009, foi um grande sucesso. E a rádio foi um sucesso. Foi o marco de 2009, foi a rádio. Aí a gente já tinha programa definido, né? Mas em 2009 também teve outros fatos importantes, que foi quando o Jornal Informação trocou seu layout. Já havia outras trocas de layout, mas o layout do site ficou totalmente diferente, muito mais limpo, muito mais fácil de mexer. E para o lançamento do novo layout, tivemos a sorte de entrevistar Durval Leles. Foi entrevistado pela Informação do Salvador, teve uma repercussão muito legal aqui em Aracaju. Pouco tempo depois da entrevista do Durval Leles, no mesmo mês, foi tudo no mês de maio de 2009, a gente lançou o site, lançou a entrevista do Durval Leles no site, e pouco tempo depois a gente entrevistou o Fresno, uma banda que está no auge, uma banda jovem, e que fez ainda mais crescer o nosso público. Em 2010, a gente começa 2010 com uma coisa totalmente diferente. A gente troca as marcas do nosso site para laranja, que são tradicionalmente verdes, troca para laranja e entra com informação verão. Verão deve ser muito manjado, todo mundo faz. Mas não, a gente entrou já com a proposta de ser a cobertura mais jovem do verão. A gente leva a equipe para o Festival de Verão de Salvador, um evento grande, reconhecido nacionalmente, e a gente leva uma equipe para fazer a cobertura desse festival. Então a cobertura mais jovem do Festival de Verão foi nossa, e foi destaque. A gente agradece muito a todo mundo que apoiou, empresas de Salvador que apoiaram o trabalho também.